Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Vamos meditar um pouco no Salmo 68. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma breve reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. A vitória de Deus sobre os seus inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Cântico. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai-o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã. Serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas. Levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar. Fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede. Os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon,
e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, àquele que inclina em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa, tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso, uma canção de Davi, fala sobre triunfo. Ele começa sendo um salmo de julgamento, quando no seu início ele diz que Deus se levante, que seus inimigos sejam dispersados, que aqueles que o odeiam fujam diante dele, né? Mas no verso 3 ele já vem dizendo: mas alegrem-se os justos, se regozijem diante de Deus. Sim, regozijem-se extremamente. O 4 ele diz: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que monta sobre os céus pelo seu nome. Iá é a abreviação do nome santo de Deus. Regozijem-se diante dele. Ele é maravilhoso e nós precisamos ter em mente a soberania de Deus e a justiça de Deus, porque ele é aquele que julga segundo o seu juízo perfeito, segundo a sua verdade, segundo o seu caminho, segundo a sua perfeição. Que aqueles que praticam maldade não ficarão sem cobrança, sem castigo. Ou seja, todas as nossas obras, sejam elas boas ou más, elas trazem consequência. Então devemos entender que Deus é justo. Aos inimigos, ou seja, aqueles perseguidores do povo de Deus, assim foi com Israel e assim é nos dias de hoje, porque as bênçãos de Israel foi estendida até nós. Nós vemos que quando ele falou a Abraão que a descendência dele seria imensa, não se poderia contar. E todos sabemos que a bênção era para o povo de Israel, mas foi estendida até a nós. Então, sabemos que nos dias de hoje não temos lutas, combates, guerras como antigamente, mas temos a guerra espiritual e sutil. Sabemos que todo aquele que anda na verdade, que anda buscando a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, andar em justiça, em perfeição, que é a perfeição de Deus. Nós não somos perfeitos, mas temos um caminho a trilhar. Ele vai em direção à perfeição. Então a gente vai se melhorando a cada dia. A gente vai com uma consciência firmada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que ele não conseguia fazer o bem. Quando ele pensava fazer o bem, o mal ele já tinha feito. Mas ele tinha em mente que ele tinha que conseguir a mente de Cristo, porque por ser imitador de Cristo, ele ia vencendo essa batalha. A batalha do bem e a batalha do mal. Então nós vamos puxando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas palavras, os nossos atos, vamos puxando para o lado de Deus, o lado do bem. E sabemos que o ímpio também, ele como fumaça é levado para longe, ou seja, Deus ele dispersa o mal, Deus ele combate o mal.
né? E nos chama a cantar a Deus, a cantar louvores e entender que a soberania é dele, o poder é dele, todo o poder. E aí o verso 5, ele diz que ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas e Deus em sua santa habitação. Louvado seja Deus. Nós sabemos que antigamente a presença de Deus era revelada, era manifestada através da Arca da Aliança, no tabernáculo, no lugar considerado um lugar santo. Hoje, esse tabernáculo, esse lugar santo de Deus somos nós, porque somos morada de Deus, templo do Espírito Santo. E é em nós que Deus habita, da sua santa habitação. Diz que ele é juiz das viúvas e pai dos órfãos. Deus, em sua soberania, criou toda a humanidade e ele é fiel e justo, é maravilhoso e cuida da sua criação. Ele não os deixa à própria sorte. Passamos por muitas lutas e muitas situações difíceis, mas sabemos que, como diz aqui, ele é pai dos órfãos. Porque a Bíblia fala em certo versículo em Isaías que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, todavia Deus, ele diz, eu, o Senhor, não esquecerei de vós. Ele tem um cuidado especial. Quando diz o pai dos órfãos, é porque aquele que está órfão, ele se sente sem proteção, ele se sente desprovido, mas Deus é um pai amoroso que cuida em todos os detalhes. Ele diz que ele é juiz das viúvas, porque as viúvas naquela época, naquele tempo passado, no Antigo Testamento, elas não trabalhavam, não tinham como se sustentar, apenas os seus maridos. E quando elas perdiam o marido, tornavam-se viúvas, elas ficavam desprovidas. Nós vemos o exemplo da mulher lá no livro de Reis, quando a viúva chegou para o profeta Eliseu e disse para ele que o teu servo, ele se foi. Era o esposo dela, o marido dela era um dos discípulos dele. E ela, desesperada, falava para ele que não tinha nada com que pagar, porque estava em desespero. Então Deus, ele é aquele que julga a causa, ele provê a necessidade. Deus também cuida de nós, seja qualquer que for a situação. Ele liberta. O verso 6, ele diz que Deus põe os solitários em família. Solitários, quantas vezes estamos no meio da família, quantas vezes estamos no meio dos amigos, quantas vezes estamos em comunidades cristãs, igrejas, ou seja lá qual for o local onde estejamos, mas nos sentimos solitários. E Deus é aquele que acolhe. Faz-me lembrar de quando Jesus disse que aquele que estiver oprimido pode vir a ele, né? Porque ele é aquele que alivia o fardo, ele é aquele que aconchega, é porque ele traz o perdão, ele traz o alívio, ele traz o alento. E ele diz assim, Deus põe os solitários em família, ele liberta aqueles que estão presos em correntes. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Aqueles que estão presos em corrente, eu não sei qual é a corrente que tenta aprisionar você. Eu não sei se é a corrente da depressão, da enfermidade física ou da enfermidade da alma. Eu não sei qual a corrente, mas Deus, a Bíblia fala que ele quebra as correntes, ele quebra os carros, ele quebra espadas, ele faz tudo porque todo o poder está em suas mãos e ele liberta. Libertação envolve vários pontos da nossa vida. Quantas coisas nos aprisionam, quantas coisas nos deixam acorrentados e não conseguimos nos libertar, não conseguimos soltar as amarras, mas Deus, ele nos dá essa libertação. Ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer em morte de cruz. Ele levou cativo o cativeiro. Nesse mesmo salmo fala sobre isso, que ele levou cativo o cativeiro. Então ele venceu a morte, venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. E ele disse que se nós tivéssemos bom ânimo, venceríamos também, porque ele está conosco todos os dias através do Espírito Santo.
E ele diz o 7: ó Deus, quando fosse diante do teu povo, quando marchaste pelo deserto, Selá. Ele pede uma pausa aqui, porque Deus conduziu o seu povo 40 anos no deserto e ele cuidou de tudo. Ele mandou, teve uma parte que ele mandava uma nuvem de dia para proteger o povo do sol causticante, e de noite ele mandava uma coluna de fogo para aquecer. Ele mandava alimento quando o povo ali com fome reclamando, ele mandava alimento. Então ele é o provedor, ele é aquele que cuida, ele é alívio. No Salmo 23 diz que ele nos leva por caminhos verdejantes, ele nos conduz até a águas tranquilas. Se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós teremos essa certeza do seu cuidado. Vamos pular aqui porque o salmo é bem extenso. No verso 14, ele diz: quando El Shaddai dispersou reis, estava branco como a neve em Salmão. El Shaddai significa o Todo-Poderoso. É um dos nomes de Deus, o nome que diz em poucas palavras, em duas palavrinhas aqui, o Todo-Poderoso. Quando eu estiver em perigo, tudo que possa me acontecer, eu preciso lembrar disso. Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Todo poder está em suas mãos, ele pode tudo. E diz lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Qualquer que seja a causa, para Deus não há impossível. O monte de Deus é como o monte de Bazã. Qual é o monte de Deus, né? O salmista, mesmo em outro salmo, disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Ele é o meu monte sagrado, é para ele que eu devo olhar, é para ele que eu devo me firmar, é nele que eu devo firmar a minha confiança. Pulando mais rapidamente aqui o verso 19: bendito seja o Senhor que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus da nossa salvação. Novamente, Selá, uma pausa para reflexão. Deus, ele diariamente nos carrega de benefícios. Ou seja, diariamente ele nos perdoa, porque nós pecamos todos os dias, todos os momentos. Deus, ele nos cobre de benefício diariamente, porque ele nos dá o fôlego de vida, ele nos dá oportunidades. Muitos, nessa época de pandemia, já se foram e nós estamos aqui. Ele tem cuidado de nós, e eu acredito que aqueles que foram é porque encerraram a sua missão aqui na terra. Nós ainda estamos aqui, por isso precisamos meditar que Deus é a nossa salvação. É Ele que nos salva, é Ele que nos livra. Não é a gente que sabe cuidar direito, que sabe se cuidar, não é a gente que se previne bem, não é nada disso. É porque a nossa vida está nas mãos dEle. Bendito seja o Senhor que diariamente nos carrega de benefícios de livramento. Quantos livramentos Ele tem nos dado, mesmo aqueles que não vemos, que nem tomamos conhecimento, mas Ele está cuidando de nós. E o 20 diz: Ele é o nosso Deus, é o Deus da salvação. E o Deus, o Senhor, ao Senhor pertence às questões da morte. Foi o que eu acabei de falar. No dia certo, na hora certa, encerra-se a nossa vida. Mas que enquanto tivermos nesse período entre o nosso nascimento e o dia que chegará o fim da nossa vida, da nossa existência aqui na terra, que seja com reflexão, que seja reconhecendo a soberania de Deus, que seja colocando nele a nossa dependência, a nossa confiança, porque ele é aquele que vence, é aquele que traz a vitória. Ou diz assim, ao início do Salmo, o título da Bíblia de Almeida Corrigida: a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Essa vitória completa se dará no final, no grande dia do Senhor, né? Nós vemos em Apocalipse 3:11, venho sem demora, eis que eu venho sem demora. Muitas pessoas pensam, desde que eu me conheço por gente, que eu ouço falar que Jesus está vindo, está voltando, e até aqui nada.
mas eu não me atenho a esse dia. Eu quero dizer todos os dias: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque no momento que ele vier, se eu ainda estiver na terra, eu quero estar pronta. Não pronta porque sou santa e já tirei tudo que me afastava de Deus, mas porque eu busco todos os dias essa aproximação com Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a correção daquilo que me afasta dele. Mas porque eu sei, tenho consciência disso, a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Significa que cada dia é um tempo que nós ganhamos de Deus. E nesse tempo tem que ser consciente, porque a minha vida pode ser tirada hoje e eu tenho que sair daqui melhor do que ao dia anterior. Então que Deus nos abençoe e possamos refletir. Esse salmo, ele traz muita coisa, porque ele tem 35 versos. Salmos não tem versículos. São 35 versos e é muito profundo, mas o nosso tempo é pouco e acaba ficando cansativo, mas que essa parte já deu para a gente refletir. Pelo menos eu consegui tirar muitas lições daqui, e que Deus nos abençoe e nos guarde. Desculpe a voz, por isso estou um pouco fanhosa, né? Recebi uma rajada de areia no rosto que entrou pela janela e comecei a corizar, mas já estou tomando chá e medicamentos e estarei bem em ligeiros tempos. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração, minha gratidão a você por ter chegado até aqui, por estar acompanhando conosco os salmos. Que Deus te dê o seu milagre, que desde o primeiro salmo foi falado que seria um milagre, haveria um milagre 150 dias. 150 salmos em 150 dias, porque ao longo desses salmos vamos aprendendo, vamos refletindo e vamos buscando melhorar um pouco a nossa comunhão com Deus, a nossa vida, a nossa caminhada em direção a Ele. Um beijo grande para você, minha gratidão.